Irmãs, que privilégio poder estar aqui. Uberlândia, talvez a maioria de vocês aqui não me conheçam ou não saibam, mas aqui é o meu berço. Foi aqui que eu nasci, que o Senhor me ganhou quando estava na faculdade. E foi aqui que nós começamos a vida da igreja. Então, eu tenho um carinho muito especial pela Igreja Uberlândia, porque me traz experiências e memórias incríveis de aquele amor, aquele lua de mel com a igreja. Então, para mim, é um doce privilégio poder estar aqui com vocês depois de 42 anos, compartilhar um pouquinho das experiências que o Senhor tem me feito passar ao longo desses anos. Mas dentro do que foi proposto hoje, nesse tema tão profundo, tão rico, né? Que é pedras preciosas para edificação, nós vimos que nós somos alguém que Deus já pré-estabeleceu. Então, como a irmã já compartilhou conosco, eu queria que a gente reforçasse. Quem nós somos, amadas? Vamos repetir? Nós somos abençoadas. Nós somos escolhidas. Nós somos santas, separadas para Deus. E também nós somos predestinadas. Predestinadas para quê, irmãs? Para o reino, para estar nessa muralha de pedras preciosas. E além de tudo, nós somos filhas. Temos um pai tão amoroso, que todo dia está cuidando de nós. Irmãs, não aceite nada menos do que isso. Vou contar uma coisa para vocês, que parece engraçado, mas na época não foi nada engraçado. Eu estava no escritório trabalhando, e eu fiquei durante 16 anos no financeiro das empresas, da família, e eu tive um problema no computador, lá no sistema, e eu chamei o colaborador, o técnico que entendia disso, né, para me ajudar nisso. O Jonathan, meu digníssimo, amado esposo, entrou na sala. O que foi que aconteceu? E era uma coisa assim, bem banal, sabe? Aí ele começou a rir e falou assim: nossa, ainda por cima é loira. É engraçado, né? Porque ele queria que eu ficasse loira, e ele foi junto comigo no cabeleireiro escolher a cor do meu cabelo. E eu fiquei durante 5 anos, não sei quem me conheceu naquela época, que eu fiquei loira. Irmã, quando ele disse isso, na frente de um colaborador, eu queria morrer, né? Não falei nada, não respondi nada. Mas adivinha o que eu fiz? No dia seguinte, eu fui para o cabeleireiro. Falei: nunca mais você vai me ver loira. Então, às vezes, a nossa natureza, né, assim, humana, a gente tem reações desse tipo, não é verdade? Mas eu queria só, contando isso assim, parece uma historinha, né, de mau gosto, mas é para que vocês nunca aceitem ninguém desprezar você. No dia a dia, às vezes, são os mais próximos, que menos reconhecem quem nós somos, ou que nos valorizam, e que às vezes, eu falo que tem hobby, né? Pisar, te mostrar. Você não entende de nada. Está vendo essa situação? Ai, como você é burra. Ah, sabe, eu tenho certeza que seja de um próximo ou não tão próximo, seja no ambiente de trabalho, ou mesmo, principalmente dentro de casa, a gente passa por alguma situação onde nós somos humilhadas e somos... sabe, o inimigo usa, na verdade, as pessoas para querer mostrar que nós somos algo diferente. Então, a gente tem que lembrar disso, irmãs. Nós somos abençoadas, nós somos escolhidas. E todas as vezes, eu tive já muitas vezes essa experiência, e aí eu tinha que exercitar a minha alma no meu espírito. Eu não sou isso. Eu sou filha de Deus. Eu sou escolhida. Eu tenho valor. E se ainda eu tenho muitas falhas, porque eu estou num processo. Mas Deus tem esperança em mim. Amém. O Senhor é aquele que vê o que em nós? Cristo. Por isso, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. E por isso nós estamos aqui. Isso não é maravilhoso? Mas, irmãs,
quando a gente olha para Efésios 2, que Paulo mostra qual que era a nossa condição antes do Senhor nos chamar, né? No capítulo 2, os versículos 1, 2, fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós andávamos, né, segundo o curso deste mundo, né? E seguindo, né, a potestade do ar, como filhos desobedientes. Essa era a nossa condição, uma condição terrível, que às vezes o inimigo quer colocar dentro de nós. Está vendo quem que você é? Olha aí. Irmãs, por isso a gente tem que vir para a palavra e olhar que essa era a nossa condição. Mas o que aconteceu? O Senhor veio e mudou nossa sorte. Se a gente ler para frente, no versículo 4, ele fala assim que Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, o que ele fez? Ele nos deu vida, nos salvou. Para quê, irmãos? Ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça nós somos salvos. Mas para quê? Isso foi mediante a nossa fé. Mas foi para nos tornar sua obra-prima. Isso não é maravilhoso? Então, o tema dessa conferência, onde mostrando que a edificação da igreja, como que ela acontece? Nós estávamos numa condição, mas o Senhor nos mudou de posição. O Senhor mudou a nossa sorte. Então, nós temos que parar de olhar no viés errado e olhar para o alvo, para onde o Senhor quer que nós olhemos, né, irmãs? Mas não é só isso. Quando Pedro, Deus revelou para ele quem Jesus era, né? E o Senhor Jesus falou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque lá em Mateus 16, que não é sangue nem carne que te revelou isso, mas o Pai. Mas tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, desde ali a gente vê que a pedra, ela é um material para ser utilizado na edificação da igreja. Mas, irmãs, a gente já viu que nós somos pedras e que o desejo de Deus é nos transformar em pedras preciosas. Mas, vamos ver o que Pedro diz. Que tipo de pedra nós somos? 1 Pedro 2,5, fala assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Mais uma vez, a gente vê que a substância pedra, ela tem um objetivo, é nos tornar parte dessa edificação de uma casa espiritual. Essa pedra não é algo morto, estático. Quando a gente fala em pedra, você não vem à memória uma coisa rígida. Irmãs, você é uma pedra viva. Nós temos vida. E a vida é algo orgânico, é algo que cresce. Se alguém então perguntar agora para você, mas que tipo de pedra que você é? Eu trouxe aqui alguns. Na verdade, a gente viu, né, como a irmã já compartilhou, que o resultado das pedras transformadas em pedras preciosas vai culminar lá onde? Na Nova Jerusalém. Nós não somos pedras e nem obra-prima para estar sozinha. Nós vamos estar de maneira coletiva, adornando a muralha da Nova Jerusalém. De várias cores, de vários brilhos, de vários formatos, né? Não importa, mas nós vamos estar lá juntas. Esse é o nosso destino. Mas para ilustrar, pelo menos escolhi um tipo dessa pedra, para a gente entender um pouquinho. Isso aqui, irmãs, ó, depois vai ser sorteado, viu? Uma joia para vocês.
Mas, como a irmã falou, a minha formação me ensinou algumas coisas. Então, eu não consigo, quando eu vejo esses versículos, pensar assim muito de maneira só metáforas. Eu vejo na essência o que é. E eu escolhi 2 pedras para mostrar para vocês, porque eu acho tremendo. O que as irmãs veem aqui? Um carvão. Vocês sabem de que é constituído? Vocês sabem de que é constituído isso aqui? Ele tem um único elemento, que é o carbono. Então, o que o faz ter essa característica? Ele é resultado de uma decomposição, né, química ali, mas num ambiente que o deixa, assim, as moléculas desse carbono que está aqui constituindo esse carvão, elas são desalinhadas, desestruturadas, sabe? Não tem nenhum arranjo. E, por isso, fica esse formato opaco, escuro, né? Sem nenhuma formosura. Ele tem utilidade, várias utilidades. Um deles, né? A gente usa sempre para poder, no nosso final de semana, fazer nosso churrasquinho, mas principalmente como combustível. Ele se presta para pegar fogo. Esse é o destino dele. Por outro lado, irmãs, nós temos aqui uma outra pedra. Que pedra é essa? É um diamante. Qual que é o elemento constituinte dessa pedra, irmãs? É o carbono. Ele também é constituído de um único elemento, carbono. Mas por que ele tem uma forma tão maravilhosa, tão brilhante? Porque para ele ser produzido, irmãs, foi preciso ele estar num ambiente de alta pressão, de altíssima temperatura, acima de 1000 graus. E, na maioria das vezes, ele é produzido no manto da terra a mais de 160 quilômetros de profundidade. E o que o torna tão cristalino e transparente, assim, tão precioso, é porque esse carbono, um único elemento, os seus átomos, eles estão dispostos em forma tetraédrica. Sabe, ele forma, né, esse aspecto piramidal, porque os seus átomos estão alinhados, estão organizados. Isso faz dele uma pedra que, na mão de um artífice, vai, claro, né, ele na natureza não é tão bonito assim, mas na mão de um profissional, de um artífice, ele vai lapidá-lo. E vai fazer com que ele tenha as mais variadas formas e cores. Né? O diamante também não é só transparente e branco, ele também tem cores. Mas vai fazer dele o quê? Uma pedra de altíssimo valor, desejado, admirado, e que, às vezes, a gente, né, seria o nosso sonho de consumo. Não é verdade? Tanto que é usado como o anel de noivado, quando alguém vai pedir em casamento. Ninguém dá um anel de pérola, vocês já viram? Não, dá um anel de brilhante. Então, irmãs, eu agora gostaria de perguntar para você. Que tipo de pedra você quer ser? A escolha é sua. Se você quer continuar sendo aquela pessoa cheia de mimimi, reclama da vida o tempo inteiro, ai, todo dia tem que lavar roupa, tem que passar, tem que fazer comida, ainda chega em casa e o marido reclama, ficou salgado. Ah, não, por que faltou isso? Por que não fez daquele jeito? Ah, não aguento mais, todo dia a mesma coisa.
Ou então chega no trabalho e o chefe te cobra, e às vezes de maneira injustamente, e o filho também reclama. Por quê? Porque ele queria ir em tal lugar, ou ganhar tal roupa, ou comprar tal tênis, e não conseguiu, ou porque quer passar mais horas ali no celular. Enfim, é tanta pressão. E você fica só choramingando, lamentando, né? Muros de lamentações. Você se torna, sabe o quê? Uma pessoa tóxica. Ninguém quer ficar perto de você. Vira um muro de lamentações. Ai, puxa, que chato. Você chega perto, nossa, aquela pessoa ali só traz energia ruim. Não é verdade ou não é? Quem gosta de ficar perto desse tipo de pessoa? Irmãs, mas quando a gente escolhe ser uma pedra preciosa, nós temos que saber que o sofrimento é inevitável. Essa obra de transformação, que eu falo que Deus é tão maravilhoso, que colocou na natureza essa condição tão, aos nossos olhos, até incompreensível. Mas é para ilustrar que na nossa vida, o Senhor permite muitas situações, porque Ele quer trabalhar Ele mesmo para dentro de nós. Sabe, essa pessoa que só reclama, que só mimimi, que na verdade são aquelas características que a gente herdou, né, da nossa querida Eva. Mas o Senhor, Ele tem outro propósito para nós, né, irmãs? Então, eu gostaria de mostrar para vocês também, 1 Coríntios 13, 12, 13, que ali a gente vê duas categorias de materiais. A gente vê, né? O irmão não projetou ainda lá. Mas que para nós edificarmos, a gente tem o ouro, a prata e pedras preciosas. O ouro, a gente já sabe, tipifica a natureza de Deus. A pérola, a prata, tipifica a redenção de Cristo. E as pedras preciosas é o resultado do operar, do trabalhar do Senhor em nós, que nos tornem pedras preciosas. Mas a gente pode edificar também com madeira, feno e palha. O que diz no versículo seguinte? Que as nossas obras, elas vão ser, na verdade, manifestas pelo fogo, né? O fogo vai provar. E eu vou te falar uma coisa. A madeira, feno e palha, que são características do nosso velho homem, qual que é o destino dele? O fogo vai fazer dele o quê? Cinza, vai queimar. Irmãs, se a gente quer edificar com aquilo que é natural em nós, o destino disso é a cruz, é morte. Não tem outro destino. Por quê? Lá na Nova Jerusalém, nessa muralha maravilhosa de pedras preciosas, só vai ter ouro, prata e pedras preciosas. Quando nós vemos que tudo isso, apesar de tudo, estão inseridos dentro de nós. Mas quando nós cremos no Senhor, o que aconteceu? Essa vida que entrou em nós, pela fé, e a fé, ela é dom de Deus. Mas essa fé, irmãs, ela vem ser a nossa poderosa arma, que uma vez nós usando-a, nós vamos ser provados, sem dúvida. Mas isso gera duas coisas. Segundo Pedro 1 e 2, ele fala para nós que nós somos, aliás, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 6.
né, fala que nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, é necessário, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, irmãs, não adianta a gente ficar, às vezes, influenciados. Eu vejo que hoje o inimigo tem usado muito essa tática. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Então, se eu não estou bem, tenho um problema no casamento, chega, não dá mais para mim, então eu já vou logo querer arrumar uma outra forma de sair dessa situação, e muitos realmente partem para outra, porque eu mereço ser feliz. De fato, o Senhor quer que nós sejamos felizes, porque nós somos abençoadas. Mas o sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Quando o bebê nasce, para o intestino dele funcionar, o que geralmente gera? Cólica, dor de barriga. Vai nascer os dentes. O que acontece? Febre, diarreia, dor. Irmã, isso é herança do velho homem. O sofrimento, ele está inerente no nosso viver desde o nascimento. Então não adianta a gente querer ficar caindo nessa mentira do diabo, que, não, eu vou ser feliz e vou buscar isso a qualquer preço, né? O Augusto Cury até fala assim, se você quer isso, é melhor você mudar de planeta, porque não é aqui que você vai encontrar um ambiente. Mas, embora a gente saiba que esse sofrimento é inerente, e ele vem muitas vezes tomar proporções que a gente pensa que não vai suportar. E aí por isso vem às vezes aquele sentimento, né? Não, mas isso é demais. Eu não aguento mais. Mas é onde nós podemos também, irmãs, nos apoiar na palavra, numa outra boa notícia. Pedro falou que, se necessário, passar por várias provações. Mas ele falou também que é o quê? Breve tempo. Tem limite. Tem um período determinado. Não é para sempre. Eu acho isso tão confortante. Quando as irmãs pediram para vir compartilhar, né, e me deu essa porção, eu pensei, Senhor, o que eu vou compartilhar? Porque eu tenho muitas experiências de alta pressão. Mas eu fiquei lembrando, o que é mesmo? Eu não estava conseguindo lembrar de nenhuma. Mas sabe por quê, irmãs? Porque tudo passa. Então, isso me anima muito, sabe? Que por mais que o sofrimento venha, muitas vezes esse sofrimento nós provocamos, nós buscamos. E dependendo de como a nossa atitude diante dele, a gente o vê, ele não vira nada. Só reclamação, só angústia, depressão, e não produz edificação. E é sofrimento em vão. Então, não quero aqui ficar fazendo apologia de sofrimento. Achar que a gente, agora, né, eu preciso de sofrimento. Não precisa não, irmãs, eles vêm. Todo dia, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja na vida da igreja. A gente vai servir, e aí, no mero preparo de almoço, eu não tenho muita essa experiência não, porque eu estou numa localidade pequena, a gente até é de boa nesse aspecto. Mas eu sei que muitas irmãs, às vezes, vão preparar almoço, e aí no mero, não, o arroz tem que lavar, o arroz não tem que lavar, já gera discussão. Não, mas eu tenho mais experiência. Não precisa, outro, não, mas se lavar, a vida inteira eu lavei, precisa de lavar arroz. Coisas tão, sabe, pequenininhas. E aí uma já torce o nariz para a outra, aí já vou embora chateada, por quê? O coração de todas é servir com alegria. Mas porque falou de um jeito virado, aquilo ali falou, foi para me servir. A gente já sobe as escadas da inferência, né? Foi para mim que ela falou. Eu não vou voltar mais aqui. Quem quiser agora que vai fazer. Não é? Irmãs,
Isso somos nós. Infelizmente, temos essa herança dessa Eva que acha que, primeiro, ela pode ser independente, ela pode ser líder e gosta de jogar a culpa no outro. É, não é? Mas aleluia, Senhor Jesus veio e ainda nos deu esse espírito que nós podemos usar e que a gente pode experimentar e superar todo esse velho homem que está dentro de nós. Aí sim, quando nós nos voltamos e podemos nos arrepender, enxergar quem nós somos, aí nós podemos ser parte útil na edificação, porque vai produzir algo que o Senhor pode provar. Então o Senhor usa muitas situações, na verdade, para provar a nossa fé. Né? E isso, porque em Hebreus 12:6, fala assim, que o Senhor, Ele disciplina a todo filho que ama. Irmãs, nós não somos bastardos, nós somos filhas. Então, muitas vezes, por amor, né, o Senhor nos disciplina. Você disciplina o filho dos outros? Mas e o seu? Por quê? Porque você o ama. Porque você quer o melhor para ele. Da mesma forma, esse é o coração do nosso Deus. Né? Ele nos disciplina porque nos ama. Teve uma época na minha vida que, assim, olha, foi assim, durante um período, certo, assim, meio longo, de tanta provação, de tanta bordoada. Aí, de repente, deu um período de calmaria. Sabe o que aconteceu? Comecei a orar. Falei, Senhor, o que aconteceu? O Senhor está me amando menos? E eu fiquei preocupada. Não que eu ame estar em situação de sofrimento, mas é porque eu comecei, opa, alguma coisa está errada. Porque estava assim, um período de muita calmaria, né, tudo assim, certinho demais. Mas, algumas vezes, irmãs, a gente passa situações que só nós vemos, que só nós entendemos, e que muitas vezes nós não temos nem nosso esposo, nem filho, nem irmãos, que a gente pode chegar e compartilhar. E a gente fica com aquilo tão pesado, tão difícil de carregar. E eu, nesses momentos, eu desfrutei muito, irmãs, do Salmo 16:1, e eu oro, aliás, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. E diz ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos, nós precisamos da palavra, para ser a nossa base, para ser a nossa estrutura. Quando a gente tem isso como como nosso real fundamento, isso nos leva a prosseguir. Isso nos leva a passar aquela situação. Hoje, infelizmente, muitas, não digo só irmãs, né, pessoas, são reféns de mídias sociais. E aí, qualquer uma coisa, fulana não curtiu essa postagem que eu fiz. Mas olha, ela foi passar férias em tal lugar. Puxa, eu nunca consegui nem para o litoral paulista, ela está lá nas praias do Bahamas. Ó Senhor Jesus, por que só ela? Por que o Senhor não me dá? Eu trabalho tanto, eu agarro tanto. Por que eu não tenho momentos de refrigério? E o inimigo começa a trabalhar e usar, sabe, irmãs? Porque a tempestade que você passa, só você vê. Então, não vamos começar a olhar o palco dos outros e comparar com o seu bastidor. O inimigo quer isso, para poder te levar para baixo e te derrotar, te desanimar. Irmãs, vamos usar
esse veículo que Deus hoje nos deu, principalmente em tempo de pandemia, né? Que ficou muito mais forte, aflorado, para compartilhar, para ter comunhão. Sabe uma experiência que eu tive durante a pandemia? Eu moro numa fazenda, então eu fico assim, um pouquinho isolada, e durante a pandemia, obviamente, fiquei mais isolada ainda, até evitando de sair. Mas chegou uma hora, e eu vendo, né, tantas coisas acontecendo, e os grupos das conectadas, e irmãos saindo, né, mesmo com pandemia, para poder orar pelas pessoas. Eu comecei a orar, falei, Senhor, estava me sentindo tão inútil, tão pobre. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha sorte, faz alguma coisa. Sabe o que aconteceu, irmãs? Uma irmã pegou e falou assim, vamos criar um grupo de oração para a gente orar todo dia, 6 horas da manhã? Falei, puxa vida, 6 horas da manhã todo dia, de segunda a domingo. Amém, vamos. Isso tem mais de ano. Irmãs, que salvação que foi para mim. Eu vi isso realmente como uma resposta do Senhor. Por quê? Nesse grupo que a gente mantém até hoje, tem irmãs, a maioria eu não conheço pessoalmente, irmãs de vários estados, irmãs que não reúnem conosco, mas têm muito encargo de oração. E nesse grupo, a gente pode compartilhar, a gente pode orar uns pelos outros e colocar ali todo dia os problemas, os temas, por pessoas que nem fazem parte do grupo ou situações que estão alheias. Por exemplo, né, eu creio que muitas irmãs estão acompanhando o caso da Estherzinha, né, aquela criancinha lá de Uberaba. Irmãs, que situação que está passando os pais dela. Imagina se fosse seu filho, sua filha, numa situação dessa. Como que você estaria reagindo? Que fogo que está passando a esses irmãos. O Senhor está testando a fé, mas a gente tem visto Deus agir de uma maneira tão maravilhosa. A gente não alegra junto? Isso não é maravilhoso, irmãs? Então, eu queria também compartilhar com vocês que quando isso acontece, é porque o Senhor não está nos descartando. Embora muitas vezes a gente pareça frágil, inútil, sem nenhum valor, mas o Senhor, Ele está nos dando oportunidades. A gente vê na palavra que Davi, quando Samuel foi escolher o ungido, né, amando de Deus, e chegou ali na casa de Jessé, e chamou pelos seus filhos, e aí passou ali todos eles, mas Davi não sentiu de Deus que era, né? A gente conhece a história. E aí ele perguntou, mas não tem mais nenhum? Aí ele se lembrou, tem o Davi, que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Davi era tão insignificante, que nem o pai dele lembrou dele. Enquanto seus irmãos estavam lá, guerreando, né? Foram para a guerra lá, para o exército lá de Saul. Davi foi para o campo cuidar de ovelhas. Mas por que Deus escolheu Davi, irmãs? Cuidando das ovelhas. O que aconteceu? Ele lidou com o urso, lidou com o leão e matou os dois. Quando o pai dele mandou ele ver os irmãos lá na guerra, como é que estava, e aí que ele viu lá que tinha o gigante, que estava todo mundo morrendo de medo, ele se prontificou para ir. Por que ele não teve medo do gigante? Porque ele tinha experiência. Quem agarrou um leão para tirar uma ovelha da boca dele, e matou o leão, e depois matou também um urso, quando ele viu Golias, ele falou assim, quem é você para estar afrontando o meu Deus vivo? Irmãos, nós precisamos de experiências. Se nós temos experiências, nós podemos ser úteis nas mãos do Senhor. Então, Davi foi escolhido porque ele tinha experiência. Então, não vamos desmaiar, nem ficar reclamando quando o Senhor nos permite passar por situações, porque certamente Deus tem um propósito para você. Ele tem um projeto na sua vida. Você não foi escolhida por acaso. Ele não age de qualquer maneira. E mesmo quando nós passamos por situações
que às vezes nos fazem sofrer e que a gente não quer nem lembrar, eu queria também deixar com as irmãs um versículo que me acompanha toda a minha vida. Que quando a situação às vezes é difícil demais, ou negativa demais, eu oro, Senhor, vem deleta. Eu não quero ficar lembrando, principalmente do que tange a relacionamentos. A irmã falou assim, trabalha na empresa tal. Eu falei, irmã, é muito mais fácil lidar com problema de banco, com boleto que tem que pagar amanhã, que não tem recurso. Isso é difícil. Mas muito mais difícil é quando está dentro da nossa casa. É quando nossos mais próximos vêm e mexem ali no nosso interior. Teve uma época na minha vida que eu peguei uma folha de papel A4 e coloquei Lamentações de Jeremias 3:21, que fala, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãs, eu preguei isso no espelho do meu banheiro, na parede do meu quarto, no corredor, na porta da geladeira, para todo lugar, o tempo todo, eu estou lendo esse versículo. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, eu queria que as irmãs repetissem comigo. Vamos lá, é bem fácil, né, de falar esse versículo. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Rumina isso, irmãs. Quando o inimigo vem querendo na sua mente te fazer ficar só lembrando aquelas coisas que te machucam, que te traz angústia, que te traz tristeza, que te traz dor, que te leva para baixo. Isso não produz edificação. Então vamos lembrar do que pode me dar esperança. Eu realmente fiquei orando para que o Senhor me desse alguma experiência para compartilhar com as irmãs. E eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu que não faz muito tempo, tem exatamente 1 ano. Nós estávamos em casa, em plena luz do dia, 1h, em pleno calor do meio-dia, estava servindo almoço para uns clientes do Equador, quando o telefone tocou, e o Jonda pediu licença e saiu correndo, mas não falou nada. E eu fiquei sem entender, como é que ele deixou o pessoal ali na mesa, e ele saiu correndo mesmo. Daí 10 minutos, a minha ajudante veio, Dona Ângela, está pegando fogo aqui no fundo da casa. Que eu corri para ver, mês de setembro, ainda não tinham vindo as chuvas, estava tudo seco. E aí aquilo vinha realmente caminhando, muito rapidamente, porque o vento era intenso, e caindo faíscas, e pegando fogo mais para lá, mais para cá. Irmãs, em menos de 10 minutos, a minha casa estava completamente rodeada de fogo, e com muita fumaça. Essas visitas pegaram e falou, sai daqui, vai embora daqui, não fica aqui, e pegaram o carro e foram embora. Só que o João não tinha saído do carro, não tinha carro para sair. E a fumaça era tanto que eu não conseguia enxergar 3 metros adiante. E para onde que eu vou? Para todo lado que eu olhava, era fogo. O gramado do lado parecia uma larva quando desce assim do vulcão, né? A gente vê na televisão, né? Mas assim, aquela corrente de fogo. O que eu fiz? Eu corri do meu quarto, a minha casa já estava toda cheia de fumaça. Só peguei minha bolsa com meus documentos e uma Bíblia que estava perto e corri. Aí a casa de hóspedes, minha casa de hóspedes é de alvenaria. A casa que eu moro é de madeira. Pensei, daqui a pouco está tudo incendiado. Falei, hoje eu sou um sem teto. Verdade. Mas naquele momento eu não estava nem aí. O que era mais importante era a minha vida. Não estava preocupada com casa. Mas eu peguei e coloquei, abri e falei, bom, casa de hóspedes é de parede dupla de tijolo, eu acho que lá eu vou estar segura. Entrei lá dentro, não tinha fumaça. Fechei e fiquei lá. O que eu fiz, irmãs? Salmo 116. Que versículo que é? Acho que é 4 ou 6. Irmãos, põe aí, por favor.
O Salmo 116 fala, então eu invoquei o nome do Senhor. Né? Realmente, eu estava ali numa situação que... Eu vou ler aqui os próximos, que fala assim, ó, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor. Irmãos, eu me senti num cenário de guerra, porque depois fui saber, né, tinha caído uma bola de fogo no bambuzal do quintal, e aquilo estourava, pau, pau, como bombas, que eu não sabia no momento de onde que era, mas era só estouros, e fumaça, e fogo por toda parte. E eu fiquei ali mais uns 20 minutos, até que, quando meu filho Samuel estava em Beraba, ficou sabendo, ele já pegou o carro e correu. Chegou lá, ele foi atrás de mim, queria saber onde eu estava. Então, ele veio e me tirou de lá, me levou com o carro, e nós saímos para outros lugares para ver e tentar apagar o fogo aonde podia. E foi um cenário de guerra. E muitas pessoas ficaram tão apavoradas. 6 meninas que trabalham na fábrica conosco tiveram que ser levadas para o pronto-socorro porque começaram a passar mal. E a gente olhava por todo lado, era foco de fogo para todo lado. Você não sabia onde acudir. Isso não durou 1 hora, durou horas e dias. Mas no final da tarde, quando já pelo menos em volta da nossa casa já estava sob controle, porque o que tinha que queimar já tinha sido queimado. Nós demos graças ao Senhor, porque, irmãs, o fogo chegou a 3 metros da nossa casa, mas não passou dali. Minha casa é de madeira, podia ter sido cair uma faísca ali, pegar fogo, tudo pronto, em minutos. Deus põe limite, irmãs. Deus sabe o tanto que nós podemos suportar. Quando Ele nos permite situações, mas também tem limite. Isso é maravilhoso demais. Mas, irmãs, à noite, quando nós fomos, né, até a Ana falou, vem para cá, vamos dormir aqui, porque dentro de casa os olhos ardiam de fumaça, a garganta pinicava, porque era ainda a gente respirando aquele ar de queimada, de fumaça. E foi uma noite que nós não conseguimos dormir, obviamente, porque os focos de incêndio continuavam por toda a fazenda, em vários lugares, e equipes, né, de bombeiros tentando apagar o fogo, e isso durou por vários dias. No dia seguinte, o João veio e me buscou, falou, vem cá, vamos dar uma olhada. Eu falei, não, eu não quero ir ver, porque se olhava, era uma tristeza, era tudo cinza, tudo onde era verde, irmãos, aquele, né, o fundo da minha casa dá para uma mata, agora eu olhava, era tudo preto, cinza, era um cenário deprimente. Falei, não. Falou, não, vem cá, vamos ali. E aí eu fui com ele. E nós fomos mais onde tinha, nas lavouras, né? Pra vocês terem uma ideia, pegou fogo em mais de 800 hectares. Mas o último pedaço, que ainda estava verde, era a mata ciliar que protege as fontes de água que abastecem a represa, que por sua vez levam a água para abastecer a parte de pecuária. Mais de 1000 cabeças, mais de animais que dependem dessa água para beber. E o fogo estava começando a pegar ali. E estava o vento tão forte que os caminhões e o caminhão de bombeiros, os tratores, pisando e tentando apagar o fogo ali, mas não conseguia. E aí o João posicionou o carro, a gente não conseguia chegar tão perto, porque era muito forte o vento e o perigo de estar jogando aquelas faíscas de fogo para outros lugares era muito grande, e a gente ficou só observando de longe, e quando nós vimos, começou a pegar fogo na mata, lá na ponta assim. Irmãs, quando a gente viu isso, a gente não teve dúvida. O João e eu, a gente estendeu as mãos de dentro do carro para aquele lugar, e nós oramos, repreendendo aquele vento, aquele fogo, e em nome de Jesus, irmãs, instantaneamente, o vento virou, e o fogo foi para outro lado, e não continuou naquela mata.
essa foi uma das experiências humanas e espirituais mais fortes que eu já tive na minha vida. Mas eu digo para vocês que isso tudo, irmãs, é para nos levar a conhecer quem é o Deus em quem nós cremos. Quando você está numa situação, se você não exercita a sua fé nas pequenas coisas, quando chega uma situação difícil, como que você vai usar essa fé para te suster? E eu tenho aprendido, irmãs, uma coisa. Quando nós oramos diante do Senhor, com toda reverência, humildade, submissão, é joelho no chão, diante do Senhor e de cabeça baixa. Mas quando nós oramos contra o inimigo e todas as suas hostes, e tudo aquilo que ele quer vir fazer na sua vida, nós temos que orar com autoridade. Essa autoridade que o Senhor deu para a igreja. E colocar ele onde que ele deve estar, que o Senhor já nos ensinou, que é o quê? Debaixo dos nossos pés. Irmãs, isso é experimentar o que nós temos visto na conferência, que é em Efésios 1:19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Irmãs, experiências de fé é para com os que cremos. A palavra fé e crer no grego tem a mesma raiz. Se nós não exercitamos a nossa fé, nós não vamos experimentar a grandeza do seu poder, a eficácia da força do seu poder. Irmãs, quando você estiver numa situação que parece tão difícil, lembra disso. Nós temos dentro de nós esse Cristo, e nós podemos experimentar a suprema grandeza do seu poder. Isso é maravilhoso demais. Isso nos leva a prosseguir. Isso nos leva realmente a fazer com que nós possamos ser pedras vivas, preciosas, que edificam, e poder estar no lugar que nós estávamos. Resumindo essa experiência que eu contei do incêndio, irmãs, apesar da grandiosidade, da extensão que foi, nós não perdemos uma galinha sequer no quintal, um bezerro, nada, apesar de ter sido tudo em volta, tudo, mas o Senhor guardou de tal maneira, foi nem o papagaio não perdeu, o passarinho, nada. E nem uma construção, nem uma sede, nada. O Senhor guardou a tudo. E nesse momento, se as irmãs lembram, a gente estava passando uma situação muito difícil, que o nosso amado irmão Ezra estava no hospital brigando contra um Covid. Então tinha toda uma luta interna e agora uma luta externa. Então, irmãs, quando, olhando depois que tudo passou, e só via tudo cinza, o que é que eu ficava pensando? Agora eu não quero ver, mas Senhor, manda chuva para poder brotar essa terra. A irmã falou agora mesmo de Jó, porção de Jó, né? E isso era a minha esperança, porque tudo tem um tempo. Um mês depois, irmãs, que logo vieram, né, em outubro já vieram as chuvas, já começou a ficar tudo verde. Hoje, quando eu vejo os jardins, os gramados ali, eu tenho já outro valor. Que bom que é ver tudo verde. Porque durante 1 mês e pouco, 2 meses, foi uma paisagem tudo cinza, tudo deprimente. Mas isso mostra o poder da força, a força do seu poder, o poder da vida, que pode vir ao cheiro das águas, brotar. E para finalizar, irmãs, eu queria também deixar com vocês Isaías 28:16.
Senhor me deu essa palavra quando eu estava começando a preparar com esse tema. O irmão está colocando os versículos ou não? Nem sei. É porque eu quero ler na versão King James atualizada, Isaías 28:16. Vamos ler junto, irmãs? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Na verdade, não é essa versão. A versão da King James atualizada fala assim que aquele que jamais será abalado. Exatamente. Então, irmãs, hoje nós não somos essa pedra angular porque ela é Cristo. Mas nós somos também essas pedras que, quando provadas, nós podemos olhar para a pedra angular, preciosa, e não ser abalados. Porque nós sabemos sobre que fundamento estamos. Amém, irmãs? Eu gostaria de pedir para que os irmãos da música tocassem para a gente aquela música de Jó. Porque há esperança para a gente cantar juntos, tá? Só mais uma coisinha, que eu esqueci de falar também, mas que sempre me ajudou bastante. O Mondong falava assim, as tribulações, na verdade, elas são bênçãos disfarçadas de Deus. E 2 Coríntios, ele fala assim que o Pai, né, nosso Deus de toda consolação, 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, que Ele nos consola das nossas tribulações, por intermédio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Irmãs, a experiência que Deus nos dá não é só para você, não é só para mim, é para outros, é para nós consolarmos outros. Quando nós passamos uma situação e outro irmão passa por a mesma situação, a gente sabe como ajudar. Eu sei o que é aquilo, estou passando na pele, eu já passei. Então eu posso edificar, eu posso ajudar, né? Eu posso sair e orar pelas pessoas. Eu posso sair e ter compaixão das pessoas, porque eu sei o que elas estão passando. Eu sei o que era a minha condição quando o Senhor me chamou. Então isso faz com que nós possamos ser produtivas, né? E levar o reino e tirar as pessoas do império das trevas, transportando-as para o reino do Filho do seu amor. Dessa forma, a igreja cresce. Nós somos pedras vivas que crescem e a igreja é edificada. Mas eu queria deixar esse hino para a gente cantar junto, porque ele é uma palavra de, pelo menos para mim, de muito consolo, de muita esperança, tá? Porque basta o cheiro das águas, a vida brotará, irmãs. Nós somos pedras preciosas, mas somos pedras vivas. Aleluia.